E dizendo que agora a gente está caminhando para fechar o nosso dia numa discussão que é, de fato, essencial para a estratégia das empresas. É um debate sobre a revolução na infraestrutura de telecomunicações trazida pelo uso de interfaces abertas pelas redes de telecomunicações como o Open Gateway, para diferentes setores da economia, né? Também as possibilidades de cooperação entre diferentes setores do ecossistema digital, o papel também de liderança no Brasil nesta revolução, a importância de políticas de segurança e também de privacidade. Para moderar esse painel, nós convidamos aqui ao palco o vice-presidente da Ericsson, Vinícius Dalben. Seja muito bem-vindo. E para participar dessa discussão, nós convidamos o diretor para a América Latina da GSMA, Lucas Galito, também o head de telecom do Itaú, Augusto Nelissen, e ainda a diretora executiva do B2B da Vivo, Débora Bortolazzi. Muito bem, todos então se ajeitando ali para a última conversa do nosso dia de hoje, o quinto painel desse primeiro dia, dessa 50ª edição do painel Telebrasil. Com a palavra, o moderador. Olá, boa tarde a todos. Um grande desafio ser o último a falar, com todos cansados e sendo a última coisa a nos separar do coquetel, mas a gente vai tentar manter o máximo de atenção a todos e ser o mais eficiente possível na discussão. A primeira reflexão que eu queria fazer antes de começar a conversa com os colegas é quão retórico ou quão exagerado pode ser o título da nossa palestra. A gente fala quantas vezes na nossa carreira a gente já escutou sobre revolução, nova geração e afins. Quando será que isso de fato é o que vai acontecer? Nas sessões anteriores a gente falou um pouco, já o Rodrigo trouxe um pouco também sobre a questão das redes abertas, redes programáveis. O Félix trouxe uma provocação que a gente concorda. Assim, muita gente fala que o setor não soube surfar a onda, que outras empresas captaram essas receitas. A gente concorda com a posição do Félix que o setor de telecom surfou sim a onda, mas como o Rodrigo colocou, acho que é hora da gente parar de ser a prancha e passar a ser o surfista dessa onda, e a gente espera que essa nova geração de serviços possa trazer isso para nós. A gente viveu aí a era dos apps, a economia dos apps, onde o usuário final, para ele não importa se o celular dele tem um acelerômetro, um GPS e tal, para ele importa qual serviço ele está contratando. O que a gente vai tentar debater um pouco aqui é como levar isso, ainda sem importar para o usuário, que capacidades de rede vão estar sendo exportadas, o usuário não vai querer saber o que está ali, mas ele vai querer saber que ele vai ter uma qualidade on-demand para o jogo onde ele vai estar. Talvez o exemplo que o Rodrigo colocou, que ele esperava às 9 horas para fazer uma ligação mais barata, talvez os nossos filhos vão esperar algum momento onde a API de QoD vai ser mais barata para eles poderem jogar de madrugada em menor pico. Mas esse é o desafio que a gente vai enfrentar juntos. Então, sem mais, não me alongando mais aqui, eu queria começar e vou pedir uma licença para a Débora e para o Augusto para começar pelo nosso convidado, colocando dessa forma. O Christian colocou que nosso setor já é horizontal, né? Já temos uma transversalidade no setor. A diferença agora é saber como que a gente consegue fazer as coisas junto com os outros setores da economia. Acho que todos os setores estão digitalizados, a questão é que a gente consegue fazer as coisas juntas, né? Então, pegando um pouco aqui na experiência do Itaú, o Brasil tem uma das economias mais digitais do mundo, tem grande parte dos países da Europa estão ainda transacionando dinheiro em espécie e em cheque, enquanto a gente está aqui com experiências do Pix e outras questões. Você dividir um pouco como no Itaú, qual que é o papel não só da transformação digital, mas da conectividade no lançamento de novos serviços sob a ótica do Itaú? Legal. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aqui o convite, queria parabenizar também aqui o pessoal pelo aniversário. A gente, esse ano faz 100 anos e sabe que fazer 100 anos, fazer 50 anos é muito relevante. E fato curioso é que 3 empresas que estão aqui fazem 100 anos esse ano, né? Nós, a Vivo e a Ericsson. Né? Então, no nosso país, a gente sabe o quanto que isso é importante. Falando da transformação, a gente tem sempre 2 ângulos de ataque. O primeiro e mais importante é como que a gente enxerga o cliente do Itaú. Então, a gente quer cada vez mais dar uma experiência personalizada, uma experiência com segurança, e a gente quer que esse cliente resolva tudo o que ele precisa de forma simples, de forma rápida e descomplicada. Confesso para vocês que, de 2015 para cá, o Itaú também passou por uma transformação cultural brutal. A gente entendeu a importância de modernizar a nossa plataforma vem lá
de muitos anos, de vários bancos que foram se juntando conosco, que foram agregando o nosso portfólio, e a gente herdou uma plataforma bastante complexa, bastante diversa, que a gente entendeu que seria necessário modernizar essa plataforma. Só que a gente não moderniza uma plataforma de um banco de 100 anos se a gente não mudar a cabeça das pessoas, não só do time de tecnologia, mas também do time de negócio. Então, acho que a nossa transformação passou por isso, passou por mudança de forma de trabalho, de como a gente agrupa os times de verdade. Eu estou aqui de terno, aqui, camisa, mas esse não é o dress code do Itaú. Hoje a gente usa camiseta e é muito diferente do que já foi no passado, um banco mais austero, mais formal. Então, isso mudou muito. E como que isso transformou a forma de fazer negócio? Fazer uma enquete rápida aqui. Quantos de vocês aqui, nessa última semana, nas últimas semanas, foram numa agência bancária? Levanta a mão, assim, só para eu ter uma ideia. Agora, quantos de vocês fizeram um Pix no mesmo período, nos últimos... Então, você vê que o perfil mudou radicalmente. E no passado a gente tinha muita gente indo na agência, nem que fosse para tomar um cafezinho, mas hoje a gente não vai mais, porque a gente se resolve totalmente pelo app. E qual que é a importância da conectividade nisso tudo? Hoje a gente consegue, de fato, entregar velocidade, segurança, e agora a gente consegue ainda fazer melhor. A gente consegue personalizar as jornadas do cliente. E a gente não faz mais isso empilhando componentes de back-end. A gente consegue fazer isso na rede. Acho que o primeiro grande case nosso, que foi a API de troca de SIM, foi uma mudança brutal, porque a gente tinha um composto, um legado para fazer aquilo. A gente passou de fazer de forma muito mais barata, muito mais eficiente, muito mais rápida. Mas, para não me alongar muito, tem um ângulo de ataque que também é o ângulo do banco, de como que a conectividade mudou o banco. Porque hoje a gente não roda mais fundamentalmente no nosso data center. A gente tem o nosso data center, mas o magnetismo do dado não mora mais dentro de casa. Ele mora em cloud pública, ele mora em SaaS, e isso faz com que as redes e a conectividade fique muito mais relevante, muito mais importante. E ter o controle de forma descentralizada dessa rede, que hoje tem um tamanho, ela é muito maior do que o que a gente tinha antes. Ele é muito diferente. E não só por isso, mas a gente hoje opera com quase 2.000 pontos de serviço em rede móvel. Então, a gente passou a fazer, inclusive, a parte de back-office diferente. A conectividade, de fato, mudou. O último exemplo rápido é a VPN e o acesso remoto. Nosso banco não voltou a trabalhar presencialmente depois do fim da pandemia. A gente continua trabalhando de forma remota. E a forma de trabalho remoto mudou demais a forma de entrega do banco. Então, respondendo de forma rápida aqui, assim, a conectividade muda a forma como a gente interage com os nossos clientes e muda muito também a forma que a gente interage com os colaboradores. Ótimo ponto. Partindo para a Débora, já que nós falamos de conectividade e sem as operadoras, vocês não teriam essa conectividade. Débora, como que vocês, na Vivo, têm se posicionado para serviços B2B, não só como essa provedora de conectividade, que é tão essencial como o Augusto colocou, mas como o desenho da solução completa com os clientes nesse processo? Bom, boa tarde a todos e a todas aqui. A gente segue investindo muito, né? E, obviamente, a gente traz a conectividade como a base de tudo aquilo que a gente cria para o mercado B2B e também para o mercado B2C. A gente segue investindo fortemente, né, em toda a construção da nossa infraestrutura de fibra pelo país, que apoia e suporta também o crescimento de toda a nossa cobertura móvel, de todo o crescimento de cobertura de 5G pelo país. Porque, a partir da conectividade, a gente fala de soluções em nuvem, a gente fala de soluções em Big Data, mas se você não discutir e trabalhar a infraestrutura dos clientes de uma maneira robusta, é difícil você conseguir suportar toda essa jornada de transformação. Então, ao longo dos últimos anos, a gente construiu um ecossistema bem robusto, né? Eu acho que todas, a Maria Tereza falou agora há pouco, a gente sai de um lugar onde nós éramos, primeiramente, uma companhia de telecomunicações e vamos para um posicionamento de tecnologia.
A Vivo segue investindo muito em capacidade de serviço própria e criação de capacidades verticalizadas de conhecimento dentro desse âmbito de tecnologia, que passa desde infraestrutura de TI, data center, soluções em nuvem, soluções de cibersegurança, soluções de IoT, soluções de networking, porque mesmo quando a gente olha a infraestrutura das redes corporativas, as VPNs, as antigas redes MPLS, esse universo foi completamente transformado, segue sendo transformado, e ele é base para toda essa nova jornada de desenvolvimento, de aplicação, né, do serviço estar disponível na ponta do consumidor final, do nosso cliente. E a gente entende nessa jornada, de fato, que trazer serviço, capacitar as pessoas para conseguir sentar, né, com o Itaú, por exemplo, com o Augusto, nosso cliente hoje, para discutir solução, discutir para onde o mercado está indo, é importante para que a gente consiga, então, trazer a tecnologia em prol do negócio, e não simplesmente aqui ficar falando de um grande leque, portfólio de tecnologia, ou de vendors, ou de caixas, ou de softwares, né? Não é sobre isso. Acho que o desafio todo que nós temos hoje é como é que a gente escala esse tipo de solução e customização de serviço para o mercado, e a gente vem trabalhando fortemente nesse contexto. Muito bom. Lucas, na ótica da GSMA, então a gente já viu uma visão cliente, uma visão operadora, prestadora de serviço. Como vocês na GSMA enxergam o papel das operadoras nessa economia digital e como que a gente pode ter um ambiente mais sustentável para desenvolver, de fato, novos serviços com a sociedade como um todo, e que papel que a gente tem nisso? Obrigado, Vinícius, e primeiramente queria agradecer a meus amigos da Conex e da Telebrasil pelo convite. Eu peço desculpas também pelo meu português, não é minha primeira língua, mas vou tentar fazer meu melhor esforço. E, Augusto, eu tirei férias lá em Bariloche, no inverno, e o Pix também funciona lá. Então o Pix também funciona lá, muito conhecido. Então, um dos pontos principais, Vinícius, em relação à sua pergunta, é que sem conectividade não existe a economia digital, né? O presidente Félix falava um pouco disso mais cedo hoje, e as regras do passado que funcionaram para 2G, 3G, até 4G, provavelmente não funcionem para as próximas tecnologias, né? 5G ou 6G. Então, um dos pontos principais é que precisamos de uma mudança de regras, porque mudou o mundo da conectividade. Por exemplo, hoje, o relatório que a GSMA apresentou há 2-3 semanas mostra que 70% do tráfego das redes móveis na região, na América Latina, são geradas por 3 companhias, né, 3 empresas. E isso também é uma mudança de paradigma. Essas empresas não enfrentam um assinhal de preço para ser mais eficientes no gerenciamento de tráfego. Então, o que vai acontecer com a realidade aumentada, com a realidade virtual no futuro? Não sabemos. Provavelmente o 70% do tráfego no futuro seja também da realidade aumentada, a realidade virtual. E então, assim como também o 5G, de alguma forma, mudou também o paradigma das redes. Agora, já não são mais redes de telecomunicações, são supercomputadoras distribuídas que permitem a conexão de tudo para poder fazer coisas diferentes, para aumentar, então, gerar um ganho nos processos produtivos. Então, realmente, a conectividade é o motor da economia digital do presente e do futuro. Tá ótimo. Se me permitisse, já que você está aquecido, vou continuar com você. Você citou a questão do 70% do tráfego em 3 empresas. Isso é um reflexo que todos aqui conhecemos da App Economy que nós citamos aqui, e essa assimetria entre os setores. E a gente espera que essa revolução que a gente está debatendo aqui nesse painel ajude a começar a mudar essa assimetria.
Então, sob essa ótica, como que você enxerga a iniciativa do Open Gateway, como que tem ganhando espaço hoje no debate com as operadoras, com os principais clientes, e qual papel essa iniciativa pode ter nesse pivô entre os setores? Super relevante, né? Porque Open Gateway, que é uma iniciativa global da GSMA, é uma ferramenta de monetização dos atributos das redes, né? Que funciona também, claro, com as redes de 4G, mas com as redes de 5G, tem ainda mais atributos para monetizar. E o Brasil foi o segundo país do mundo em ter um lançamento comercial, né? Achamos sempre bem relevante o que está acontecendo na região. Hoje, 90% das conexões móveis da América Latina suportam Open Gateway. Isso é ainda maior da média global, que é aproximadamente uns 70%. Temos 267 operadores já utilizando operações, utilizando Open Gateway, e gostaria de ver no futuro não somente o amigo Augusto da banca da Itaú, mas também outras verticais participando, porque a Open Gateway é uma ferramenta que permite também que outros verticais, assim como o agro, a banca, também permite a qualidade on demand, que você falou mais cedo, permitem que seja um diferencial, né, em relação ao serviço. E disso se trata o 5G e as próximas Gs que vamos ter. Ainda não sabemos se vai ser 6G, 7 ou o quê, mas seguramente o diferencial vai ser na qualidade da conectividade que recebe o cliente. Vamos testar se está funcionando a mensagem. Vamos para o Itaú, que é um potencial parceiro e que já tem um dos pioneiros de usar isso. Augusto, como você enxerga, como um setor parceiro já muito digitalizado, um setor parceiro nosso de telecom, o Open Gateway, como que vocês encaram o Open Gateway na estratégia de vocês e como vocês estão conseguindo lançar melhoras para os clientes de vocês e quais são os desafios e oportunidades? Eu costumo dizer até que a área de telecom do Itaú, talvez ela tivesse um desafio parecido com o que as telcos têm hoje. Como que a gente consegue ser relevante dentro de um mercado altamente competitivo? A gente sabe e percebe que os workloads estão deixando de morar no data center e estão indo para clouds. A gente não tem mais área de voz no Itaú. A área de voz hoje roda toda em cima de um software de colar. A área de telecom foi encolhendo, ela foi meio que deixando de existir. Só que a gente entendeu que a tecnologia no Itaú ela não seria mais uma disciplina. A gente não se agrupa mais, assim como engenharia, suporte, infraestrutura, a gente se agrupa por produtos. E quando a gente esteve lá no evento de Barcelona e a gente entendeu o que era o Open Gateway, a gente quis acelerar a criação de um produto APIzável de Open Gateway para dentro do Itaú. Então, a área de telecom deixou de ser uma área de infraestrutura interna para ser uma área de produto. Então, assim, hoje a gente já tem APIs em produção, a gente já tem outras APIs que a gente está rolloutando, e a gente, de fato, entende que o futuro do Open Gateway ele é tão relevante quanto o futuro das APIs. Se a gente conseguir, de fato, entender isso, monetizar isso de uma forma coerente, a gente vai estar junto com o time de software. Porque a infraestrutura virou software. E agora a gente conseguiu, de fato, pegar recursos da rede e transformar em software, numa linguagem que o desenvolvedor entende, que ele sabe fazer, que a gente não precisa ensinar, não precisa entrar em CLI, em equipamento, nada desse tipo. Então, para mim, hoje o futuro... E eu acho que o futuro do Open Gateway ele conversa muito com o futuro da Generative AI. Porque a IA precisa de contexto. Sem contexto, ela não faz nada. Eu acho que foi a líder da Vivo que comentou que ela... Antes de responder sobre Generative AI, ela falou de Big Data, porque a Generative AI, os agentes precisam de contexto, e a gente consegue gerar contexto muito relevante com o Open Gateway. Então, como eu vejo o futuro? Eu vejo um futuro grande, a gente queria até ter mais APIs do que a gente já tem, a gente vê um futuro onde as jornadas de negócio usam muito mais do que uma única API,
Não é 1 para 1 essa conta, é diferente. Numa jornada você pode usar 4, 5 APIs, então a gente precisa combinar direitinho como esse negócio escala. O GSMA tem que abrir a porta para as empresas entrarem lá também, para a gente ser parceiro, para a gente conseguir combinar, porque para ter outras empresas lá a gente precisa combinar os negócios aqui que a gente já está falando, mas a gente precisa de fato jogar um jogo de ecossistema, né? Se a gente quer as empresas jogando junto, a gente tem que chamar a mesa e temos que conversar, e eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir. Muito bom aí, totalmente consistente, alinhado com a nossa visão na Aerix também. Agora, passando com você, Débora, nesse ponto que o Augusto colocou, como que você vê, ele colocou muito sobre a necessidade de estabelecer as interfaces, né, de como os desenvolvedores vão desenvolver esses novos produtos. Se a gente for depender do desenvolvedor de um aplicativo e entender todas as profundezas e complexidades das nossas redes de telecom, provavelmente eles desistiriam antes de lançar esse novo produto. Então, como que você enxerga isso dentro da Vivo, esse desenvolvimento e essa parceria com esses produtos para poder fazer esse lançamento e essa criação desse ecossistema aberto que o Augusto colocou? A gente acredita muito no Open Gateway, né? E a gente está aqui falando de monetização, mas acho que vai muito além de monetização. A gente, de fato, talvez pela primeira vez, como setor, globalmente, quando a gente traz, inclusive, a perspectiva da GSMA, a gente se organiza para começar a discutir como é que a gente abre essas capacidades num ecossistema onde todo mundo pode explorar, co-desenvolver, criticar e escalar. Quando a gente fala, por exemplo, do universo empresarial, a gente tem o Itaú que está aqui, mas a gente tem muitas empresas, o Brasil tem milhares de empresas, pequenas empresas, que não têm, muitas vezes, a envergadura de fazer uma transformação digital e que vai começar a tomar como serviço coisas que esse universo de desenvolvedores pode entregar a partir dessas APIs. Então, a gente fala, por exemplo, de uma realidade que a gente vive, que é um contexto antifraude. A gente começou a discutir muito a aplicação de Open Gateway por aí, com bancos, mas não só bancos. Qualquer empresa hoje que passa por uma jornada de cadastro para fazer um e-commerce, pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, pode tomar vantagem desse tipo de uso de API para fazer uma validação que hoje a gente ainda faz numa jornada fragmentada, que você tem que sair do app numa jornada de cadastro, receber um SMS, pegar esse SMS, colocar para validar o seu cadastro. Isso tudo pode acontecer automaticamente numa jornada não intrusiva, simplificada, validada dentro da rede, por um desenvolvedor que já te entrega o aplicativo com esse tipo de validação. Um usuário teve uma troca, né, um SIM swap, então trocou um SIM card com a validação do número, que pode ser um processo de fraude, isso pode ser automaticamente identificado e bloqueado. Validação de localização, validação de cadastro daquele usuário. Você tem inúmeras aplicações onde, quando a gente olha para todo o futuro e a gente fala sobre digitalização, tem um potencial de criação enorme de escala e de simplificação e de automatização com o uso desse tipo de API. E, seguramente, eu concordo aqui que quanto mais cliente a gente tiver e mais a gente fomentar caso de uso, mais rico né, essa troca para que a gente consiga criar. A gente estava discutindo, por exemplo, exemplos de temas de engenharia social, onde hoje uma pessoa pode estar numa chamada com uma sinalização de um problema de sequestro de alguém da família, pedindo para fazer uma transferência bancária. Você pode dar uma sinalização para uma instituição financeira de que a transação está acontecendo durante uma chamada, e, a partir daí, então, também você ter um reflexo, um bloqueio, ou o que quer que seja, do outro lado. Ou seja, tem muita coisa que pode acontecer a partir do Open Gateway, seguramente casos de negócio que talvez a gente nem tenha pensado em todos, e aí vai para game, aí vai para streaming, aí vai para a gente discutir implementação de slicing sobre o 5G, para a gente entregar serviço de, sei lá, missão crítica para a saúde. É uma infinidade de possibilidades que a gente pode criar. E, de novo, acho que a gente trata, sim, de monetização, mas a gente trata aqui de criar novas capacidades
num setor que a gente falava muito, né, de conectividade por conectividade, e aqui a gente está entregando valor para o negócio, valor para o cidadão, valor para o mercado. Aproveitando esse ponto que você colocou, Débora, não guarda não que eu vou perguntar para você de novo. A gente está um pouco com um viés aqui muito falando pessoas, né? Então, todos os exemplos que nós citamos aqui foram serviços a cidadãos. Como você enxerga nessa ótica do que nós conversamos no novo serviço também a internet das coisas? A gente também fala-se há muito tempo da internet das coisas. O Christian usou o termo incipiente, acredito que ele usou o termo hoje. Ainda não chegou lá, né? Dentro dessa esfera de novos serviços que a gente está olhando, e o Augusto colocou que pode ter vários novos serviços, e esses novos serviços não necessariamente são APIs lendo serviços para entregar para uma pessoa diretamente, mas com sensores e tal. Como você enxerga essa correlação entre esses dois buzzwords que podem se contribuir mutuamente? A gente fala muito de IoT e muito se falou no 5G com IoT, né? Mas o IoT começa lá no 4G, e a gente tem uma série de dispositivos conectados no Brasil, vários deles ainda em 2G. A gente tem um desafio de seguir modernizando a infraestrutura, e a gente fala, a gente precisa parar de homologar devices só 2G, né? A gente precisa modernizar, porque a gente precisa levar as aplicações para esse lugar. E eu acho que a gente está só começando, de fato, Dalben. A gente falar de sensorização, a gente pode passar aqui por diferentes setores. Logística, agronegócio, toda a parte de mobilidade, né, de rastreamento de veículos. A gente pode falar de casa inteligente, de escritório inteligente, de cidade inteligente. E a infraestrutura está sendo disponibilizada. O que eu acho que a gente ainda não chegou lá é porque é um tema muito fragmentado. Cada setor tem a sua particularidade, tem a sua aplicação de negócio, tem a sua realidade de como medir, de como tratar o dado, de como gerar insight, né? E, no final, há um desafio ainda, quando você começa a falar com o mercado, com os clientes, com os setores, de como é que se paga aquela conta daquele investimento que está se fazendo. Então, acho que grandes negócios, a gente falou de rede privativa, grandes negócios, você tem um ROI mais óbvio, mais fácil de capturar, mas eu acho que ainda para essa fragmentação de aplicações, a gente ainda tem um tempo de amadurecimento, mas que vai passar para mim por você trabalhar melhor os dados gerados a partir de todo esse sensoriamento e todos esses dispositivos que vão estar disponíveis, e a gente entender o que faz com isso, né? A gente ajudar os clientes a entenderem o que fazer com isso. Lucas, a Débora citou muito essa fragmentação. E nosso setor é bastante regulado, né? E quanto mais fragmentado for, quanto mais setores da sociedade a gente tem que interagir, mais complexa é a regulação, mais complexa são as políticas públicas para motivar. Como que você enxerga que as políticas públicas e iniciativas regulatórias poderiam ajudar a diminuir um pouco esse desafio maior causado pela fragmentação que a Débora colocou? Eu acho que a Débora falou uma palavra clave aqui, que é escala, né? As APIs são uma ferramenta que existe já há muito tempo, não é uma coisa nova, mas pela primeira vez temos escala, né? Eu falei mais cedo, quase 70% das conexões do mundo e 90% das conexões da América Latina que suportam Open Gateway, né? Então essa é uma questão muito relevante, porque pela primeira vez temos escala, e provavelmente o impacto que vai ter, ou que tem Open Gateway, similar ao impacto que tivemos lá no passado com o roaming, né? Quando a gente podia sair do avião e ter conectividade imediata, né? A gente vislumbra que o impacto que vai ter é relevante nesse sentido. E também, só para acrescentar minha resposta em relação à pergunta, é relevante também que a regulação acompanhe essas mudanças, né? Eu falei mais cedo, o que funcionou para 2G, 3G ou 4G pode ser
que não funcione para 5G. Vamos ter agora 5G sobre Network Slicing, Open Gateway Intent Quality on Demand. Então, provavelmente a visão que tínhamos das redes do passado não sejam compatíveis com os serviços que a indústria precisa de desenvolver. Muito bom. E abrimos com o Augusto, nosso convidado do setor de telecom aqui, vamos fechar com ele também. Augusto, a gente está fazendo muita coisa junto ao nosso setor de telecom, a gente está fazendo muita coisa junto com vocês já. A pergunta para um fechamento aqui é: o que mais que a gente não está vendo ainda? O que mais que a gente pode fazer junto e quais são as novas oportunidades que a gente poderia construir junto, adicionais às que a gente já está fazendo com vocês? Ô Vinícius, gostei demais desse termo convidado, viu? Acho que eu vou até falar para a turma lá que a gente precisa começar a usar. Obrigado. Eu vejo assim, o primeiro ângulo de ataque é fraude, é o mais fácil de entender, de explicar para todo mundo. Mas o segundo, a gente, como está sempre olhando eficiência, a gente tem que olhar onde tem overlap de jornada com as funcionalidades possíveis hoje no Open Gateway, porque são muitas. A Débora citou uma, que é a autenticação com SMS, mas existem várias. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é um apelo forte, a gente consegue ter eficiência financeira fazendo algumas coisas com o Open Gateway. Mas o mais importante, acho que não é nenhum dos dois. Os dois são pré-requisitos de funcionamento. Acho que o requisito mais importante que a gente pode fazer é mudança de jornada, diminuir a fricção no onboarding do cliente, aprovar uma transação de valor super alto, de uma forma super segura e dar essa segurança para o cliente que ele está, de fato, passando por uma verificação que ele não está vendo, mas ela está acontecendo. Então, a gente tem muita possibilidade de melhorar a jornada e ter jornadas assim hiperconvergentes de fato, fazendo a transição, eventualmente, do app com uma chamada de voz muito boa, com vídeo, subindo o QOD no meio do estádio. Recentemente, a gente fez um teste no estádio, isso é um dado bacana. Eu estava com QOD, a turma que estava comigo não estava. A gente estava com 4 vezes mais velocidade que quem não estava. Isso para adquirência, para aquela pessoa que passa vendendo hot dog e Coca-Cola, isso é fundamental. Às vezes a pessoa tem que ter 2 máquinas por isso. Então, assim, a possibilidade de a gente fazer novas jornadas e jornadas hiperconvergentes é gigantesca. A gente precisa só, de fato, conseguir letrar os times de produto para eles conseguirem entender as possibilidades de telecom. Né? Acho que uma vez que a gente saiu da casinha e a gente, de fato, quer, como você falou, né, Vini, não ser mais a onda, mas ser o surfista, né? Não ser mais a proncha, mas ser o surfista, a gente precisa letrar essa galera, a gente precisa ensinar eles, mostrar o que dá para fazer de forma lúdica, porque a parte dev eles fazem de boa. Né? Então, acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente muda radicalmente a forma das jornadas dos produtos digitais que a gente pode influenciar. Muito bom. Eu quero agradecer a todos, agradecer o pessoal que aguentou com a gente e não fugiu para o coquetel. Acho que a mensagem que a gente fica aqui é que os últimos 100 anos era com o Brasil, 100 anos do Grupo Telefônica, os últimos 50 anos do Telebrasil, a gente fez muita coisa para a sociedade. Então, a gente tem muita coisa para a sociedade. Acho que o que vem agora é que a gente vai parar de fazer para a sociedade e começar a fazer com a sociedade. Então, isso só pode ser feito com redes abertas, programáveis, para fazer junto com todos os setores, como a gente colocou aqui. Obrigado. Nossos sinceros agradecimentos aos participantes desse painel.